de Pedro 4, versículos 12 e 13. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Amém? Podem assentar-se. Hoje, dia 12 de janeiro de 2025, e eu quero trazer para vocês uma mensagem com o seguinte tema: sofrimento, um caminho para a glória. Diga assim: sofrimento, um caminho para a glória. Porém, irmãos, essa palavra, ela parece um tanto desconectada com o evangelho que está sendo pregado hoje nas igrejas. Esta semana, conversei com duas pessoas que moram em capitais diferentes. E, curiosamente, as duas me falaram a mesma coisa. Vou procurar outra igreja para congregar, porque não aguento mais ouvir o meu pastor pregar sobre prosperidade. E esta, irmãos, é a realidade da maioria das igrejas hoje. Temas como pecado, arrependimento, sofrimento, já não são mais pregados nos púlpitos das igrejas, que substituíram o evangelho pela diversão, o evangelho pela pregação da teologia da prosperidade e da promessa que o melhor de Deus ainda está por vir. É assustador o número de pessoas que, quando a gente sai um pouco do nosso convívio de irmãos de igreja, e a gente começa a conversar com pessoas de outras igrejas, que têm um pouco de discernimento da palavra de Deus. Pessoas que leem a Bíblia, que estão sendo despertadas por Deus para lerem a Bíblia. É um número muito grande de pessoas rejeitando este falso evangelho que se prega hoje nas igrejas. As pessoas estão com fome e sede, irmãos, da palavra, do evangelho, e não estão encontrando. Por isso que uma mensagem como esta que eu vou falar aqui, pregar para os irmãos, sofrimento, a gente quase não ouve por aí. Mas, quando nós olhamos para a epístola de Pedro, vemos um apóstolo conscientizando os seus leitores que passavam por vários sofrimentos sobre esta verdade. Vemos um apóstolo preocupado, tanto que nessa sua carta ele fala muito sobre este tema, sobre o sofrimento. E ele vem conscientizando aqueles irmãos que nós lemos aqui no início, né, para quem o apóstolo escreveu, destinou esta epístola, esta carta.
E era para irmãos que estavam sendo perseguidos, passando por diversas provações, por diversas dificuldades. E nós vemos então Pedro conscientizando esses irmãos de que o sofrimento é algo ordinário na vida cristã e não um acontecimento extraordinário. O que é um acontecimento ordinário, né? Eu lembro quando eu fui secretária da igreja, então todos os anos nós temos a reunião no final do ano. Esta reunião, ela é costumeira, ela é habitual. Então ela é chamada de uma reunião ordinária. Mas quando surge algum problema durante o ano e é necessário convocar uma reunião, então essa reunião é chamada de extraordinária. E Pedro, ele diz aqui que o sofrimento na vida do crente não é algo extraordinário, mas é algo ordinário. Então nós vemos aqui o apóstolo chamando os seus leitores, não só neste capítulo, mas em toda esta carta que nós lemos, a olharem para trás e olharem para a frente. Para trás, para o quê? Para o sofrimento de Cristo, o exemplo do sofrimento do nosso Senhor Jesus Cristo, e olhar para a frente para o quê? Para a glória de Jesus. Então, ele diz aqui, neste versículo que nós lemos, que, irmãos, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, como se isso fosse, ele diz aqui, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Então, como nós já falamos aqui, né, os irmãos, eles estavam perplexos, assustados talvez, tomados pelo desânimo, pela fraqueza, pelo temor da perseguição, diante das provas que eles estavam passando. E Pedro diz, irmãos, não estranhem isso, não estranhem a ardente prova que surge no meio de vocês, destinado a provar-vos, né? O ardente fogo destinado a provar-vos. Isto que está acontecendo com vocês é normal. É normal. Não é uma coisa extraordinária. Não é uma coisa fora do comum. Por que vocês estão assim, estranhando desse jeito, perplexos, talvez desanimados, com medos, com temor no coração? Isto que está acontecendo com vocês é uma coisa normal para o crente, para o cristão, e vocês já deveriam estar acostumados com isso. Então, irmãos, o cristão, ele deve entender que sofrer é algo habitual, comum, que faz parte da vida cristã. Mas nós, até hoje, a gente ainda fica assustado diante dos sofrimentos, não é verdade, irmãos? Quando algo acontece conosco, ou quando algo acontece com os nossos irmãos em Cristo, a gente se assusta, né? Muitas vezes a expressão no nosso rosto de susto, de medo, de pavor, por aquilo que está acontecendo, ou por aquilo que irá acontecer. Até hoje, nós somos assim.
Até hoje nós ainda, irmãos, não aprendemos a lidar com os sofrimentos das nossas vidas como algo natural, habitual para o crente, para o cristão. E Pedro diz aqui que nós não devemos pensar no sofrimento como uma coisa fora do comum ou fora do normal. Mas a verdade é que nós não acostumamos, nós não aprendemos a conviver com o sofrimento, nem nas nossas vidas, nem mesmo na vida dos nossos irmãos em Cristo Jesus. Mas Pedro está dizendo, sofrimento não é algo extraordinário para o crente. Estes irmãos aqui, deste contexto, eles estavam passando por perseguições religiosas, perseguições contra a sua fé. Nós ainda não temos este tipo de perseguição direta, esse tipo de prova direta contra a nossa fé. Contra a nossa fé, nós ainda não temos esta perseguição religiosa, ainda não, né? Mas esses irmãos aqui, eles estavam passando por esses problemas. Mas uma coisa, irmãos, é certa, que a nossa vida aqui neste mundo, ela é cheia de sofrimentos. Deus nos dá, sim, muitos momentos de regozijo, sempre falo isso, de alegria, de gozo. Mas muito da nossa vida aqui, ela é marcada pelos sofrimentos, porque isso faz parte da nossa vida cristã. No versículo 1 deste mesmo capítulo aqui que nós lemos, os irmãos podem voltar aí, no versículo 1, deste mesmo capítulo aqui que nós lemos, Pedro, ele traz o exemplo de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele diz, ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós deste pensamento. Então, Pedro está dizendo aqui, que Cristo sofreu na carne. Com isso, Pedro está dizendo que Cristo, ele assumiu a nossa humanidade. Ele sofreu na carne. E como homem, ele morreu. Jesus, ele não assumiu a nossa natureza. Jesus assumiu a nossa humanidade. Jesus tinha, duas naturezas. Tinha ou tem? Porque ele ainda é Deus e ele continua sendo homem. Natureza divina e natureza humana. Mas natureza caída, Jesus não assumiu. A nossa natureza caída, Jesus não assumiu. Ele assumiu a nossa humanidade. Então, Pedro está dizendo aqui que Jesus, tendo sofrido na carne, na sua humanidade, sendo homem, ele sofreu como homem. Ele padeceu, a ponto de o maior sofrimento de Cristo Jesus foi ali na cruz. O maior sofrimento de Cristo Jesus foi naquele madeiro, quando ele deu a sua vida por nós. E mais do que isso, ele sofreu o abandono de Deus. Como a palavra do Senhor nos diz. Então, o apóstolo Pedro, ele diz que assim como Cristo sofreu, morreu na humanidade, assumindo a nossa humanidade, ele sofreu nesse mundo até a sua morte.
E então ele diz: armai-vos também vós do mesmo pensamento. Olha, irmãos, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Que pensamento é este que o cristão deve armar? Que pensamento é este que o cristão deve ter projetado em sua mente constantemente? Que Cristo morreu. Assim também nós devemos sofrer e morrer pela causa do Evangelho. Como Cristo sofreu, nós também devemos sofrer. E, se for o caso, morrer pela causa do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Toda a Bíblia, irmãos, nos conduz a este pensamento. Toda a palavra de Deus. Eu não sei, eu não fiz esta pesquisa minuciosa, mas grande parte dos escritos do Novo Testamento, né, eu acho que a gente quase poderia dizer que todos os escritos do Novo Testamento, talvez com exceção de alguns, não falem do sofrimento da vida cristã, né? Mas os evangelhos falam do sofrimento da perseguição cristã. As cartas, as epístolas, o Apocalipse. Então, todo o Novo Testamento, ele nos conduz a este pensamento, que nós devemos nos armar com este mesmo pensamento. Que pensamento? De que a vida cristã, ela é pontuada por provações, lutas, dores e sofrimentos, perseguições. Quero citar alguns versículos aqui para os irmãos. 2 Timóteo 3,12 diz assim: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Filipenses 3:10 diz assim: para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Né? Paulo estava dizendo aqui que nós devemos nos conformar a Cristo em sua morte. Colossenses 1:24 diz: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Colossenses 1:24. 2 Coríntios 4:10 diz: levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Irmãos, e muitos outros versículos, muitos outros textos que nós poderíamos citar aqui nesta noite, para reforçar o que Pedro disse aqui em sua palavra. Assim, né, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos deste sentimento, deste pensamento. Agora, irmãos, como eu disse aqui, a maioria das igrejas hoje não prega sobre isso. Não prega. A maioria das igrejas hoje, o que eles pregam são as bênçãos materiais, a prosperidade, o bom desta terra. Uma parte porque adotou este evangelho. Outra parte não prega, não fala sobre o sofrimento, porque não crê que a igreja passará pela grande tribulação. Agora eu pergunto para vocês, meus irmãos, do que esses irmãos estão armando os seus pensamentos? De que pensamento eles estão
armando a sua mente e se preparando, não só para os eventuais sofrimentos que a igreja, que nós passamos aqui nesta nossa vida cotidiana, mas pelo sofrimento também da vinda de Jesus, quando a igreja do Senhor será perseguida, quando a igreja do Senhor passará por aflições. De que esta igreja atual está armando o seu pensamento? De que pensamento esta igreja atual está se revestindo para enfrentar estas possíveis provações que estão por vir e também para enfrentar as lutas que nós passamos no nosso dia a dia? E eu pergunto para vocês, irmãos, como está o seu pensamento em relação aos sofrimentos? Você tem armado o seu pensamento com o sofrimento de Cristo, com aquilo que Ele passou, com aquilo que Ele padeceu? Você tem armado o teu pensamento com esta verdade que você, nós estamos sujeitos a passar por muitas situações de dor, de tristeza, de sofrimento? Pois a palavra de Deus, o apóstolo Pedro nos diz: armem-se deste pensamento, de que Cristo padeceu, sofreu na carne, na sua humanidade. Ele sofreu, Ele padeceu. A igreja atual está totalmente desarmada deste pensamento. Desarmaram a mente cristã desta verdade. Porém, a palavra do Senhor nesta noite nos diz: armem-se deste pensamento. Aí ele continua, no versículo 1, ele continua o seu raciocínio. Ele diz: pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. E eu quero dizer para os irmãos aqui, que carne aqui significa a natureza caída. A primeira parte que nós lemos, referente a Cristo, significa a sua humanidade. Mas na segunda parte, quando ele diz: aquele, pois, que sofreu na carne, deixou o pecado, agora ele está se referindo à nossa natureza caída. E o que isso significa, irmãos? Significa que aquele que mortificou a sua carne, ou seja, a sua natureza pecaminosa, este cessou de pecar. Porque se uma pessoa já morreu para o mundo, já morreu para si mesmo, tal pessoa já não tem mais medo da morte, já não tem mais medo do sofrimento. O que poderá abalar a fé de tal pessoa? Se uma pessoa já morreu para este mundo, se a sua natureza pecaminosa, a sua natureza caída, ela já foi mortificada, ela já foi crucificada com Cristo Jesus, o que mais pode abalar a fé de um crente? Por isso que ele diz aqui: aquele que sofreu na carne, quer dizer que já pegou a sua natureza caída, pecaminosa, e já prendeu essa natureza nas grades do Espírito de Deus, já pegou a sua natureza e já crucificou com Cristo. Nada mais tem a ver com o pecado. Cessou.
nada mais tem a ver com o pecado, porque a sua natureza já foi subjugada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Os sofrimentos que aqueles irmãos estavam passando abalavam a fé deles. Abalavam a fé deles. E assim também nós, muitas vezes, passamos por sofrimentos que querem abalar a nossa fé, que querem abalar a nossa vida com Deus. Mas se nós, tendo já mortificado a nossa carne, nós podemos dizer: o que tem o pecado comigo? O que tenho eu com o pecado? Nós podemos dizer, como disse o apóstolo Paulo em Gálatas 2:20, ele diz: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo-o pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Se entregou por mim. Então, irmãos, nós vemos aqui o apóstolo Pedro chamando os seus leitores e hoje a nós, para que nós olhemos para trás, olhemos para aquilo que Cristo passou. E assim como Cristo sofreu, padeceu, morreu, nós também devemos morrer para este mundo. E se necessário for, passarmos pelo caminho da morte, por amor a Jesus, por amor ao Evangelho. Agora, no versículo 13, o apóstolo Pedro nos leva agora a olhar para a frente. Ele diz: pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Isto é, irmãos, olhar para frente. Isto é fixar os nossos olhos para frente, independentemente do momento em que nós estamos passando ou vivendo aqui. A palavra de Deus diz: não fiquem tristes, não entristeça o seu coração. Pelo contrário, alegrem-se. Alegrem-se por vocês sofrerem aqui, pois vocês estão sendo participantes dos sofrimentos de Cristo Jesus. E esse sofrimento, ele é um caminho para a glória. Embora a nossa alegria aqui, enquanto cristão, enquanto nós sofremos aqui, neste presente momento, é uma alegria mesclada com o sofrimento. Um dia, a palavra de Deus diz que na revelação da sua glória, nós nos alegraremos e exultaremos com o Senhor. Aleluia, Jesus. Parece uma contradição, né, irmãos? Enquanto você sofre, você também se alegra. Olha o que diz Tiago 1:2. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações. Oh, irmãos, tendes por motivo de toda
toda alegria o passardes por várias provações. Por quê? Por que devemos nos alegrar com os sofrimentos? Pedro diz aqui, para que também, na revelação da sua glória, vos alegreis exultando. Aleluia, Jesus. Por quê? Devemos nos alegrar e não murmurarmos, irmãos, quando nós estamos sofrendo, quando nós estamos sendo provados, seja uma provação de ordem familiar, seja uma provação de ordem financeira, seja uma provação em qualquer aspecto da sua vida. A gente é tendencioso muitas vezes, não digo sempre, não digo todos, a murmurarmos. Mas a palavra do Senhor diz que nós devemos nos alegrar, porque isso tem um propósito. Isto tem um propósito. A sua alegria não é que você vai aqui se alegrar por um instante, tudo bem, aquilo vai passar. Mas tem um propósito estabelecido pela palavra de Deus, e este propósito é para que, na revelação de Jesus Cristo, você também se alegre com Ele, exultando. Olha que maravilha! Paulo disse em 2 Coríntios 1:7, ele disse, a nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que sois participante dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Olha só, irmãos. Paulo, falando com a igreja de Corinto, a nossa esperança a respeito de vocês está firme. Porque nós sabemos que vocês estão sendo participantes dos sofrimentos, então também vocês sereis da consolação. Romanos 8,17 diz, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Olha a promessa da palavra do Senhor Jesus Cristo. Se com Ele nós sofremos, com Ele também seremos glorificados. Esse sofrimento que nós passamos aqui, a palavra do Senhor diz, não coletei este versículo, mas Romanos, não sei se é o 8, no capítulo 8 mesmo, a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso incomparável de glória. O sofrimento que você passa hoje é incomparável com a glória que você vai receber na sua glorificação e com a alegria que você receberá na sua glorificação. E as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, em Mateus 5,12, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Aí ele estava falando da perseguição, assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Desde o Antigo Testamento, o sofrimento já era característica cristã. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Então, assim, irmãos, o cristão deve fazer esta transição da cruz para a glória, da morte para a ressurreição, do céu para a terra. O sofrimento é um caminho para a glória, um caminho curto, mas é de sofrimento. A palavra do Senhor diz
Primeira de Pedro mesmo, lá no capítulo 1, o versículo 6, diz: nisso exultai, embora no presente, por breve tempo, se necessário, estejais contristados por várias provações. Pedro diz que é por um breve tempo. É muito curto o nosso caminho de sofrimento aqui, para a glória que nos está reservada com Cristo Jesus nos céus. Por isso, o apóstolo Pedro, ele nos chama a olharmos para trás, para o exemplo de Cristo. Jesus, ele é chamado pelo profeta Isaías de o servo sofredor. Ele sofreu, ele carregou nossos pecados, ele sofreu a nossa dor, ele sofreu em nosso lugar. Mas hoje ele está assentado à direita de Deus, glorificado. E a palavra de Deus nos diz: olhem para a frente, olhem para o exemplo de Cristo, do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Olhem para a frente. Ah, mas está muito difícil. Olha para o que Cristo passou. E a palavra do Senhor diz que Ele suportou a vergonha, a humilhação da cruz, pela alegria que lhe estava proposta. Assim nós também, irmãos, devemos suportar as provações, as tribulações, pela alegria que nos está proposta em Cristo Jesus. Quero encerrar, meus queridos, esta pregação dizendo para vocês que hoje nós não sofremos perseguições de morte, perseguição religiosa, mas a nossa vida aqui neste mundo é um labirinto de sofrimentos. E agora nós estamos iniciando um novo ano. E eu peço a Deus que Ele abençoe a sua vida. Eu peço a Deus que Ele abençoe a tua casa, que Ele abençoe o seu trabalho, que Ele abençoe esta igreja do Senhor. Mas eu quero dizer para vocês nesta noite, armem-se com este pensamento, que Cristo sofreu na carne, devemos também fazer morrer a nossa carne, pois quem sofreu na carne deixou o pecado. Que Deus conceda para vocês um ano de bênção, mas que vocês também estejam preparados para qualquer situação que vier a acontecer na vida de vocês. Estejam psicologicamente armados deste pensamento: Cristo sofreu, e eu sou o seu discípulo, então eu também sofrerei, para que na revelação da sua glória eu me alegre e exulte com Ele. Mortos para a carne, nada mais temos a ver com o pecado. O que poderá nos abalar? Alegremo-nos por sermos participantes dos sofrimentos de Cristo, pois na sua revelação nos alegraremos, exultaremos para sempre com o Senhor. Armemo-nos deste pensamento e alegremo-nos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Sofrimento, um caminho para a glória.